A paz do Senhor, prazer muito grande poder voltar a falar com cada um de vocês. Dessa feita é para trazer o comentário da primeira lição do primeiro trimestre das lições da CPAD do ano de 2018. Eu espero em Deus que este novo ano seja um ano de vitória para cada um de vocês, que a mão de Deus esteja estendida sobre cada um de nós, que nós possamos, durante todo esse ano, ter propósitos mais firmes de nos aproximarmos mais de Deus e da sua palavra, a fim de podermos executar a sua vontade em nossas vidas, e que nós possamos também levar outros a terem a mesma felicidade que nós temos de ter um encontro, ou termos tido um encontro com Cristo. Portanto, que Deus te abençoe, que este ano que se aproxima seja um ano de vitória, que seja um ano de realizações, que este novo ano ele possa trazer, acima de tudo, a presença de Deus para a sua casa, para a sua vida, para a vida de todos os seus, de toda a sua família. Nesse primeiro trimestre deste novo ano, nós estaremos aí com lições muito importantes, e a lição desse trimestre vai tratar sobre a supremacia de Cristo. Então, a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. Então, esse será o título da lição. Toda a lição ela está em torno dessa temática, falando sobre a supremacia de Cristo. Supremacia essa que é retratada aí no livro, nessa epístola aos Hebreus, um livro muito significativo, pois tem um teor doutrinário muito forte. São ensinamentos riquíssimos para o fortalecimento da vida da igreja, uma carta dirigida àqueles irmãos ali, aos Hebreus, em especial, especificamente a uma comunidade específica, mas que tem ensinamentos riquíssimos para a igreja da atualidade, para a igreja do pleno século XXI. Então, espero em Deus que essas lições, em que se trata da superioridade, da supremacia de Cristo, eu espero em Deus que essas lições elas sejam de rico proveito para a sua vida, para o seu ministério, para a sua jornada espiritual. Portanto, sejam bem-vindos a mais uma viagem nessas lições, aí, portanto, agora do primeiro trimestre aí do ano de 2018. Que Deus te abençoe. Bem, a lição de hoje, ela tem como título, a lição de número 1, a lição de 7 de janeiro de 2018. Essa lição será estudada no domingo, aí no primeiro domingo do ano de 2018, 7 de janeiro. Ela traz como título a carta aos Hebreus e a excelência de Cristo. Então essa lição é uma lição, ela é introdutória, não será uma lição muito longa, pois a proposta é fazer uma introdução em torno do livro aos Hebreus e da personagem principal que é retratada no livro, que é exatamente Cristo e a sua supremacia em relação aos anjos, em relação aos apóstolos, a todos aqueles que tiveram uma participação ou têm uma participação no âmbito da palavra de Deus no mundo espiritual. Portanto, o título da lição é exatamente este: a carta aos Hebreus. Iremos estudar um pouco assim, uma visão panorâmica da carta aos Hebreus e também estudar o livro de Hebreus aqui nas lições desse trimestre. E também tendo como foco, como acabei de dizer, mostrando a excelência de Cristo, do caráter dessa personagem que é Cristo Jesus. Bem, sendo assim, quero apresentar logo o texto áureo da nossa lição, que nos diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, verso 1. Esse texto aqui ele vai aparecer aqui no contexto da leitura bíblica em classe, mas esse texto nos apresenta exatamente mostrando que Deus ele sempre falou com o seu povo, e na antiguidade Deus havia se manifestado por meio, falado ao povo pela boca dos profetas, mas uma vez que Cristo ele é manifesto ao mundo, Deus agora ele fala através do seu próprio Filho, ou seja, Jesus é o Deus encarnado entre os homens. Então aqui o texto nos apresenta exatamente isso, que no passado Deus falou através dos profetas,
mas que no presente, no momento quando Cristo se manifesta ao homem, Deus então, ele fala através do Filho. E nós sabemos que o ofício de profeta, ele durou até o profeta João Batista, que foi um precursor de Cristo, que veio exatamente anunciar a vinda, a chegada de Cristo, a encarnação de Cristo para o homem. Então, portanto, até João Batista, Deus falava através dos profetas, na antiga aliança, e na nova aliança, Deus fala através de Jesus Cristo, que é exatamente o verbo encarnado, encarnado. A verdade prática nos diz o seguinte: por meio de Cristo, Deus revelou-se de uma forma especial e definitiva ao seu povo. Muito importante essa afirmação. Por quê? Porque por meio de Cristo, Deus ele se revela de uma forma especial, não agora através de visões, através dos profetas, mas Deus se revela, Deus se encarna na pessoa de Cristo Jesus, e ele se revela de uma forma especial e definitiva. Ou seja, Cristo é a revelação definitiva de Deus para o homem. É o amor definitivo, é uma prova definitiva do amor de Deus, da presença de Deus entre os homens. E também esse Deus quer estar não só entre, mas quer estar no homem. Louvado seja o nome de Jesus. A leitura bíblica em classe nos apresenta, aí está no livro de Hebreus, o capítulo 1, dos versículos de 1 até o verso de número 14. Portanto, se você quiser fazer aí o acompanhamento da leitura bíblica em classe, que é o texto básico aí da nossa lição, está no livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1 até o verso de número 14. Bem, vamos à leitura então do primeiro verso bíblico. Hebreus 1, verso 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então aqui é o texto que nós lemos aí no texto áudio. Ele é retomado aqui, trazendo a informação que Deus, antigamente, ela havia falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais. É interessante aqui a expressão aos pais, porque quem está, no caso, o escritor, que pertence a uma nova geração, portanto, é certamente um judeu, pertence a uma nova geração. Ele está aqui sendo usado por Deus, mostrando que no passado Deus havia falado aos seus pais por meio dos profetas, e agora aos filhos, ou seja, a esses filhos, ou a nós que são os filhos, a geração desses pais do passado, a esses Deus falou pelo Filho. Bem interessante, porque aos pais no passado Deus falou pelos profetas, Deus Pai fala pelos profetas, e aos filhos, a geração desses pais do passado, Deus fala agora por meio do Filho. Louvado seja o nome de Jesus. O verso 2, falando sobre o Filho, nos diz o seguinte: a quem constituiu o herdeiro de tudo. Quem constituiu? Deus. Deus constituiu o Filho como o herdeiro de tudo. Sabemos que Jesus, ele não foi criado por Deus, ele foi gerado por Deus. Há uma diferença muito grande entre ser criado e ser gerado. Nós, por exemplo, nós somos criados por Deus, somos filhos de Deus por criação. Ou seja, estamos debaixo da paternidade de Deus por criação. Mas enquanto filhos criados, enquanto criação, nós não somos deuses. Nós somos homens porque fomos criados por Deus. Já Jesus, ele foi gerado por Deus. Então aquilo que é gerado por Deus é Deus. O homem cria algo. Por exemplo, se o homem cria um computador é uma criação do homem, não é filho do homem. Mas quando o homem gera um filho, gera um ser à sua semelhança, portanto gera um homem. Então essa informação ela é muito importante. Então mostra-nos o texto que Jesus, enquanto Filho de Deus, ele foi constituído herdeiro de tudo, por quem, ou seja, por Deus, por Jesus, Deus fez todo mundo, como o texto nos diz, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então, Deus, ao criar o mundo, em Cristo também, ou Cristo também estava com Deus criando o mundo, já que Cristo ele é gerado do próprio Deus. É claro, guardando aí as dificuldades que nós temos, como já postei num outro vídeo,
de entender a pessoa ou de entender a Trindade como um todo. Mas no tocante ao Filho de Deus, a Jesus enquanto Filho de Deus, sendo gerado por Deus, ele é o próprio Deus, porque aquilo que surge de Deus é Deus. Ele não foi criado, como já falei, mas ele foi gerado por Deus. E pelo próprio Jesus, o mundo também ele foi feito, já que ele também é Deus. O verso de número 3 nos apresenta o seguinte: o qual, no caso Jesus, sendo o resplendor da sua glória, glória de quem? De Deus, sendo o resplendor, portanto, da sua glória, da glória de Deus, é a expressa imagem da sua pessoa. Então nós temos aqui que Jesus ele é a expressa imagem de Deus, uma vez que ele é o próprio Deus, que ele foi gerado por Deus, portanto Jesus ele é a expressa imagem da pessoa de Deus, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação. Jesus fez por si mesmo a purificação dos nossos pecados, ele pagou o preço, ele pagou a redenção, ele fez toda a obra da nossa redenção e assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então Jesus ele completou toda a obra por si mesmo, ele fez toda a obra da redenção e assentou-se à direita de Deus, a majestade nas alturas. Verso de número 4. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A ideia aqui do feito mais excelente do que os anjos, pondere o sentido de da expressão feito, que na verdade Jesus, os anjos, eles foram feitos por Deus, foram fabricados por Deus, e Jesus ele foi gerado por Deus. Então ele veio de Deus sim, mas não no sentido de ter sido feito como algo à parte. Ele nasceu, ele surgiu do próprio Deus. Então o texto aqui do verso 4 nos apresenta exatamente isso. Feito, ou seja, gerado, feito tanto mais excelente, ou seja, Jesus, ele é mais excelente do que os anjos, porque os anjos foram criados, ele não foi criado, Jesus ele foi gerado, então herdou mais excelente nome do que eles. Os anjos têm o seu lugar, são seres poderosos, são seres dos céus, sim. Porém, os anjos eles não têm mais glória, não têm mais poder, não têm mais excelência do que Jesus. Uma vez que Jesus ele saiu, ele foi gerado do próprio Deus. Aí o verso 5, aqui o escritor ele leva ao questionamento, ou a reflexão, melhor dizendo, para mostrar a diferença, a supremacia de Jesus em relação aos anjos, essa comparação entre Jesus e aos anjos. Então o verso de número 5 diz o seguinte: porque a qual dos anjos disse jamais, tu és o meu filho, hoje te gerei. Ou seja, nenhum dos anjos foi dito isso, olha, tu és meu filho, tu foste gerado hoje. Por quê? Porque apenas Jesus foi gerado por Deus. Daí a necessidade do homem nascer de novo, do homem que foi criado por Deus, morreu no pecado, e agora Deus oferece em Cristo o homem uma nova geração, uma geração espiritual. Tu és o meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Mostrando essa relação direta de Deus com Jesus saindo do próprio Deus, sendo filho de Deus quanto a geração, e portanto tendo a mesma natureza, sendo Deus em essência, sendo Deus no sentido pleno da palavra em termos de geração. Verso número 6. E outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, aí no caso falando de Jesus, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Os próprios anjos adoraram e foram feitos para servir a Deus e para servirem a Cristo, para estar a serviço de Cristo. E os próprios anjos, eles devem a adoração a Jesus, porque Jesus é superior aos anjos, como o texto nos deixa muito bem claro. E a todos os anjos de Deus, e todos os anjos de Deus o adoram. Isso, quando Jesus ele encarnou, nós temos o relato dos anjos adorando, exaltando
ao Deus encarnado, ao Deus menino que foi dado ao homem. Verso número 7. E quanto aos anjos diz, faz dos seus anjos espírito e dos seus ministros labareda de fogo. Aqui mostrando essa diferença. Jesus, ele é gerado, Deus dá testemunho, tu és o meu filho, hoje te gerei. Eu lhe serei por pai, tu me serás por filho. E quanto ao anjo, as credenciais de um anjo, o que é um anjo? Faz dos seus anjos espíritos, são espíritos, e de seus ministros labareda de fogo. Então os anjos são ministros de Deus que estão ao seu serviço. O verso de número 8, mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelo século dos séculos. Cetro de equidade e cetro é o cetro do teu reino. Então mostrando que Jesus ele subsiste pelo século dos séculos. A equidade é o cetro do seu reino, da sua justiça, e é um cetro que dura para sempre. Então, pelo século dos séculos, o cetro de equidade é o cetro do teu reino, do reino de Cristo. O verso de número 9 nos diz o seguinte: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus irmãos. Aqui também uma profecia falando sobre Jesus, que foi ungido com óleo de alegria, que foi ungido com esse diferencial em relação aos demais homens, em relação aos seus companheiros, como nos diz o texto da palavra de Deus. O verso de número 10 nos diz assim: e tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Falando da eternidade de Cristo. E todos eles, como roupa, envelhecerão, ou seja, os céus e a terra envelhecerão, mas Cristo permanecerá. E como um manto, os enrolarás e serão mudados. Se os céus e a terra passarão, mas Cristo permanece para sempre. Mas tu és o mesmo, falando de Cristo, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Louvado seja o nome de Jesus. E a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, ou seja, assenta-te à minha direita. A nenhum anjo foi dito isso, mas apenas a Jesus. Assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Então, somente a Cristo foi dita essas palavras de sentar à destra de Deus, até que todos os seus inimigos, os inimigos da cruz, os inimigos no mundo espiritual, eles sejam vencidos. Não são porventura, aí falando em relação aos anjos, não são porventura todos eles espíritos ministradores. Isso aqui é muito interessante. Quem são os anjos e qual é a função dos anjos? Qual é a missão dos anjos? Para que Deus criou os anjos? Ou a serviço de quem estão os anjos? O texto aí do verso 14 de Hebreus, o capítulo 1, nos diz o seguinte: não são porventura todos eles. Aqui todos eles quer dizer todos os anjos. Não importa a patente do anjo. Sabemos que há uma hierarquia em relação aos anjos. A Bíblia nos apresenta uma certa hierarquia em relação aos anjos. Mas o texto nos apresenta que são todos eles espíritos ministradores. A ideia de ministrar está ligada diretamente, tem o sentido da ideia de servir. Então os anjos são, a própria palavra anjo, que quer dizer mensageiros. Eles trazem mensagem, eles ministram, eles prestam um serviço para Deus e de Deus para os homens, para os salvos, como a Bíblia nos coloca. Então, o texto, lendo o texto na sua íntegra, nos diz o seguinte, olha: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir. Os anjos são enviados para servir e não para serem servidos. Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Olha que texto interessante.
Sabemos que, infelizmente, nós vivemos num contexto onde em muitos ambientes religiosos, os anjos são vistos como tendo uma certa preeminência no meio da igreja, e às vezes até mesmo alguns prestando culto a anjos, levando o povo a adorar anjos, a exaltar o anjo, quando na verdade, segundo a palavra de Deus, os anjos são espíritos ministradores, que em relação aos homens, que a sua relação com os homens é exatamente de servi-lo, no sentido de prestar um serviço em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Em favor dos homens que abraçaram ou que se voltam para Deus a fim de receber dele a sua direção e a sua proteção. Então aqui nesse texto que nós temos, é que os anjos são espíritos ministradores que são enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Nós temos episódios na Bíblia de aparecimento de anjos, quando homens quiseram adorá-los, eles não aceitaram. João, na ilha de Pátmos, quando ele teve a visão que ele quis prostrar-se diante dos anjos, do anjo que falava com ele, o anjo não o aceitou e disse que ele deveria adorar apenas a Deus. Então é necessário que nós tenhamos muito cuidado. Nós sabemos que tem pessoas orando para anjos, fazendo músicas para anjo, como se o anjo tivesse o poder de salvar a alma do homem, tivesse o poder de estar batizando com o Espírito Santo, de dirigir a vida da igreja. E nós sabemos que não é este o papel do anjo. O anjo é um servo. O anjo, ele é um conservo nosso, servir a Deus juntamente conosco, e não apenas um conservo, ele está a serviço da igreja para fazer aquilo que Deus estabelece que ele venha a fazer. Então que nós possamos entender o que a palavra de Deus nos apresenta em relação aos anjos, em relação à sua obra, em relação à sua missão, para não estarmos confundindo a realidade do mundo espiritual, a realidade daquilo que Deus estabelece para o homem e para os anjos em relação. Bem, aí dando sequência a nossa lição, a introdução da nossa lição nos apresenta o seguinte: nessa lição introdutória do nosso estudo da Carta aos Hebreus, queremos iniciar dizendo que, assim como todos os escritos da Bíblia, esta carta é um documento especial. Em nenhum outro documento do Novo Testamento encontramos um apelo exortativo tão forte. Isso possui uma razão de ser. Os crentes hebreus davam sinais de enfraquecimento espiritual e até mesmo risco de abandonarem a fé. Era, portanto, urgente admoestá-los a perseverarem. Jesus, a quem o autor mostra ser maior do que os profetas, maior do que todas as hostes angelicais, maior do que Arão, do que Moisés, Josué e até mesmo do que os céus, é o nosso grande ajudador na nossa jornada. Então nós temos aqui, na introdução, nos apresenta exatamente que a carta aos Hebreus tem como finalidade admoestar os irmãos hebreus que estavam passando por uma ameaça no mundo espiritual, a ponto de estarem enfraquecendo na fé e muitos estarem sujeitos até mesmo a abandonar a Cristo. Daí essa epístola ela surge como uma exortação àqueles irmãos e que também serve como uma exortação à igreja da atualidade, para que nós possamos ter cuidado para guardarmos a fé, para perseverarmos naquilo que nós ouvimos, para guardar aquilo que o Espírito Santo ele tem falado à igreja. Louvado seja o nome de Jesus. O primeiro tópico dessa lição, ele nos apresenta como tema, como título, autoria, destinatário e propósito. Olha, quanto à autoria,
do livro aos Hebreus é um tema bastante discutido, porque o livro ele não traz nenhuma referência ao seu autor de uma maneira explícita, pelo menos, e o que há são muitas leituras, deduções, e surgem então no cenário prováveis nomes daqueles que tenham sido os escritores, os autores, o autor da epístola aos Hebreus. Então esse primeiro tópico, ele tem como finalidade apresentar, é claro, de uma maneira muito panorâmica, não aprofundada, falando um pouco sobre a autoria, o destinatário e o propósito do livro aos Hebreus. Então vamos ver o primeiro subtópico sobre a questão da autoria. A carta aos Hebreus não revela o nome do seu autor. Esse fato fez com que surgissem inúmeras controvérsias em torno de sua autoria. É certo que os cristãos primitivos sabiam quem realmente a escreveu. Todavia, já por volta do 2º século da nossa era, não havia mais consenso quanto a isso. Clemente de Alexandria, no final do 2º século, atribuiu ao apóstolo Paulo a sua autoria. Contudo, no final do 2º século, atribuiu, contudo, ao afirmar que Paulo a escreveu em hebraico, segundo Clemente de Alexandria, ele, ao afirmar que Paulo havia escrito a Epístola aos Hebreus em hebraico e que Lucas a teria traduzido para o grego, passou a ser duramente questionado. Então, enquanto ele dizia ter sido Paulo o escritor aos Hebreus, havia uma certa aceitação, uma considerável aceitação, como sendo a carta aos Hebreus de autoria de Paulo. Porém, quando ele, um pouco mais à frente, ele vai assumir, ele vai afirmar de que foi Paulo que havia escrito essa carta em hebraico e que Lucas havia traduzido para o grego, mas que Paulo havia escrito em hebraico e Lucas traduzido para o grego, daí em diante, então, passa a surgir uma dura crítica à afirmação, no caso, à leitura, no caso de Clemente, a aceitação dessa carta como sendo de Paulo. Então passou a ser duramente questionado, no caso aí Clemente. As razões são basicamente duas razões. Eu vou estar apresentando aqui algumas possibilidades da autoria ter sido de Paulo ou não, mas as razões de Clemente ter sido criticado e ter questionado a autoria de Paulo em relação ao livro aos Hebreus, aqui a lição apresenta duas razões. As razões são basicamente duas. O texto de Hebreus, um dos mais rebuscados do Novo Testamento grego. Então o livro de Hebreus é um dos livros mais rebuscados, de uma linguagem muito com muita propriedade, alguém que domina muito bem o idioma, alguém que conhece muito bem, que tem muita segurança, muito conhecimento de causa e que domina uma linguagem rebuscada, vamos dizer assim, elaborada, erudita. Então o que nós temos aqui? Então o primeiro questionamento é o seguinte, olha, o texto de Hebreus, um dos mais rebuscados do Novo Testamento grego, não parece ser uma tradução. Exatamente por quê? Porque dificilmente uma tradução acompanha o rebuscamento da obra original. Se produz uma obra numa língua e suponhamos no caso que essa obra ela seja bastante rebuscada, bastante fina, a ideia de uma tradução de uma língua para outra, por mais boa que seja a tradução, que senão não seria tradução se ficasse igual, a tradução ela não consegue acompanhar o rebuscamento, a originalidade da obra, quanto a rebuscamento, quanto a linguagem. Exatamente porque é uma tradução. O que é uma tradução? É uma versão, uma segunda leitura, é uma tentativa de uma reprodução, ainda que fiel, de uma obra original. Então é uma tradução. Então aqui a ideia, aqui, o que é levado em questionamento, quanto no caso Hebreus, seja de autoria de Paulo, e aí no caso o que Clemente levantou, mas que era uma tradução de Lucas, é exatamente porque não parece
ser uma tradução, pelo fato da Epístola aos Hebreus, no Novo Testamento grego, ela ser uma das mais rebuscadas. Pelo seu rebuscamento, não parece ser resultado de uma tradução. Por outro lado, o estilo usado na carta não parece ser de forma alguma de Paulo. Outros nomes, então, vão surgir como possíveis autores dessa epístola. Então, a ideia do rebuscamento do livro e a ideia também da forma como é, o estilo como é apresentado o livro, principalmente na apresentação, que há uma característica muito peculiar de Paulo nas suas epístolas. Ele logo no início, ele sempre procura se apresentar como um apóstolo de Cristo e fala das suas credenciais. E no livro de Hebreus, nós vamos ver que não há essa apresentação. Portanto, já paira uma dúvida, e é exatamente o ponto de questionamento, quem seria esse autor, já que não há uma apresentação do autor no início. E aí surgem então outros nomes, surgiram como possíveis autores de Hebreus, como no caso Barnabé, Apolo, Lucas, Clemente, Romano, etc. O certo é que somente Deus sabe quem é o seu autor. Por outro lado, o fato de ter sua autoria desconhecida em nada diminui a sua autoridade. Isso aqui é muito interessante, que é o fato de desconhecermos a autoria do livro, isso não diminui o seu caráter, a sua mensagem, o seu teor doutrinário, a sua autoridade enquanto uma mensagem transmitida à igreja. Não diminui só pelo fato de não sabermos quem é o seu autor. Também nós temos aqui algumas informações ainda quanto à autoria do livro aos Hebreus. E a gente sabe que muitos livros da Bíblia levam o nome dos seus autores, mas no caso da Epístola aos Hebreus não há o nome do autor. É possível que esse escritor, que é o escritor aos Hebreus, ele fosse um judeu cristão, uma vez que a linguagem, a maneira como os fatos são descritos, a maneira como é comunicada a mensagem, ela identifica muito com, no caso, com os leitores. A linguagem é uma linguagem que se identifica muito bem com os leitores, para o qual a epístola está sendo enviada. Então, certamente, é bem provável que fosse um judeu cristão que tivesse escrito o livro, no caso, aos Hebreus. Uma outra coisa interessante é que também essa pessoa certamente é provável, ela não é provável, a Bíblia deixa de uma forma bem clara que essa pessoa que escreveu o texto, se nós formos analisar aí Hebreus, versículo 13, Hebreus 13, nós podemos acompanhar aí Hebreus 13, o verso de número 23, nos diz o seguinte: sabe que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Então nós temos aqui essa expressão que fala sobre Timóteo. Então mostra também que esse escritor, ele era alguém que viajava com Timóteo, que conhecia Timóteo. Então tudo isso já vai facilitando, nos dando dica de quem poderia ser os prováveis autores da epístola aos Hebreus. Louvado seja o nome de Jesus. Aí nós temos aqui algumas razões para se defender como sendo de autoria de Paulo e outras para não defender a autoria de Paulo. Defendendo a autoria de Paulo é exatamente a referência a Timóteo, que nós acabamos de ler, aí no capítulo 13, verso 23. E nós sabemos que Timóteo, ele era um companheiro de Paulo. Então Timóteo era um companheiro de Paulo, e o versículo que nós lemos fala exatamente aqui o escritor trazendo a informação sobre Timóteo, dizendo: sabei, ou seja, passando para os irmãos hebreus, sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual vos verei, ou seja, ele está solto e eu irei ver vocês, irei ter com vocês na companhia do irmão Timóteo. E nós sabemos que Timóteo era um dos companheiros de Paulo
em suas viagens. Portanto, é uma referência muito forte para aqueles que defendem a carta aos Hebreus como sendo de autoria do apóstolo Paulo. Uma outra razão para defender a carta como sendo do apóstolo Paulo. O livro contém muitos conceitos da pena de Paulo. Por exemplo, conceitos que aparecem no livro em outras cartas de Paulo, que aparecem no livro aos Hebreus, que é, por exemplo, a expressão "o justo viverá da fé", uma expressão bem utilizada, muito característica de Paulo. Aparece também na Epístola aos Hebreus. Uma outra razão levantada aqui, a tradição da igreja indica que Paulo foi o seu autor. Então, a linha da tradição da igreja indica Paulo. E alguns, e não são poucos, que defendem, e teólogos que defendem a autoria do apóstolo Paulo. Uma outra razão, Pedro afirma que Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender. Então, Pedro, na sua carta, segundo Pedro 3, 15 a 16, diz que ele afirma que Paulo escreveu algumas coisas difíceis de entender. E aí alguns fazem a leitura que talvez essas coisas difíceis sejam exatamente o que há na Epístola aos Hebreus, já que é uma epístola muito rica, muito profunda, por que não dizer de uma complexidade também. Então talvez Pedro estivesse referindo a esse escrito de Paulo, que fosse a carta aos Hebreus. É muito provável que tenha sido escrito por um conhecedor da lei judaica. Então, alguém que escreveu a carta aos Hebreus é alguém que conhece muito a lei judaica, pois se identifica muito com os seus destinatários. E sabemos o quê? Que ninguém melhor do que Paulo para fazer isso. Paulo era um profundo conhecedor do judaísmo, das leis judaicas. Porém, há outras dificuldades encontradas na carta que lança dúvida quanto à autoria do livro ter sido ou não do apóstolo Paulo. Primeira, o livro não contém o nome do apóstolo, nem a sua saudação costumeira, elemento sempre encontrado nas suas epístolas. Como já falei, Paulo, geralmente nas suas epístolas, ele costuma se apresentar. E nós sabemos que no caso aí de Hebreus não há essa saudação, essa apresentação costumeira que Paulo costuma fazer. Por exemplo, em Gálatas, primeiro capítulo de Gálatas, ele diz: Paulo se apresenta, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, o Deus Pai, a quem ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Então, Paulo aqui se apresentando aos Gálatas. Então, temos aqui uma saudação típica de Paulo. Aí vocês podem acompanhar no livro de Efésios, temos aí no início: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, essa é uma marca característica do apóstolo Paulo que nós não temos na epístola aos Hebreus. Então, tudo isso aqui nós já vimos que depõe, vamos dizer assim, contra a autoria de Paulo, no caso a carta aos Hebreus. Aqui em Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Então são saudações que nós vamos ver que estão sempre presentes aí nas epístolas de Paulo. Colossenses a mesma coisa, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Então, são textos que nós não podemos ignorar, que são marcas, não vou ler todas, mas são marcas que identificam a autoria do apóstolo Paulo. Portanto, o livro não contém nem o nome de Paulo, nem essa saudação que é peculiar. E isso pesa muito, muito mesmo, para que se aceite o livro como sendo o livro aos Hebreus, a carta aos Hebreus, como sendo de autoria do apóstolo Paulo. Uma outra razão para defender a não autoria do apóstolo Paulo: a forma e o estilo da escrita aos Hebreus são muito diferentes do que é usado pelo apóstolo nas suas epístolas. Então ela é diferente, a forma de escrever é diferente dos demais escritos paulinos. Uma outra razão:
Paulo alega ser apóstolo dos gentios no livro de Atos. Atos 1:19, 9:15, melhor dizendo. Paulo alega ser apóstolo dos gentios, enquanto que a epístola é dirigida aos judeus. Paulo sempre ele alega que ele é o apóstolo dos gentios e essa epístola não é dirigida aos gentios, mas sim aos judeus. Então são algumas alegações que nós vimos, umas a favor da escrita, da autoria de Paulo e outras contrárias. Mas como nós lemos aqui no final, ainda que o fato da autoria ser desconhecida, como o comentarista da lição nos apresenta aqui, isso não vai diminuir a autoridade do livro, a mensagem que nós extraímos do livro da carta aos Hebreus. O destinatário dessa carta. Não há dúvida de que a carta aos Hebreus foi escrita para cristãos judeus. Deve ser observado que essa carta foi endereçada a uma comunidade específica de cristãos e não a um grupo indeterminado. Então a carta ela tem endereço certo, não foi a um grupo indeterminado, foi a um grupo de cristãos específico, de irmãos, de cristãos judeus. O autor conhece o público a quem endereça o seu texto e espera até mesmo encontrar-se com eles. Como nós vimos lá no final, quando fala em relação a Timóteo, mostra que vai se encontrar com os irmãos na companhia de Timóteo. Onde viviam esses crentes é um ponto debatido pelos teólogos. Baseado na expressão, os da ilha vos saúdam, em Hebreus 13:24, muitos eruditos argumentam que esses crentes, no caso dos hebreus, se encontravam fora de Roma, capital do Império Romano. A data da carta é motivo de disputa, mas as evidências internas permitem-nos situá-la antes da destruição do templo em Jerusalém, que se deu no ano 70 pelo general Tito. Então, dá a entender, aqui pelo o contexto que nós observamos, que essa carta ela é escrita aos irmãos judeus, provavelmente não eram os irmãos da capital, que viviam, no caso, ali no entorno, em outras partes, no caso ali de Roma, do Império, não eram os irmãos da capital, porque se Paulo está falando da saudação dos da Itália, a Itália como a capital de Roma, então esses irmãos viviam, no caso, numa extensão, num outro, vamos dizer assim, num outro limite do Império Romano, numa outra parte do Império. E quanto à data, aqui o comentarista coloca que as evidências internas da escrita desse texto, é possível situá-lo antes dos anos 70, quando da destruição do templo em Jerusalém. O terceiro subtópico nos apresenta o propósito do livro aos Hebreus. De fato, essa carta possui uma grande carga exortativa. Então, a carga do conteúdo da epístola aos Hebreus, ela tem um teor exortativo, porque exatamente é com finalidade de alertar os irmãos, fortificar os irmãos na fé, para que não viesse a desviar do Evangelho. Então, de fato, essa carta possui uma grande carga exortativa. Ela exorta os crentes a terem ânimo, confiança e fé, em um tempo marcado pela apostasia. Muitos pareciam estar desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo, e em razão disso estavam voltando às antigas práticas judaicas. É interessante observar que para esses irmãos judeus que foram criados seguindo tradições, seguindo rituais, recebendo de herança dos seus pais, e de repente abraçaram uma nova fé, onde os rituais não eram mais cobrados, onde era uma fé baseada tão somente na graça, na salvação pela graça, pela fé, sem nenhum sacrifício, sem nenhum mérito humano. Então, para esses irmãos estarem num contexto judaico e poderem agora viver uma nova forma de fé, viverem de uma forma diferente, sendo tentado constantemente para voltarem à prática do judaísmo, não era muito fácil. Então, para esta igreja aqui, para os hebreus, para esses irmãos, não era fácil permanecer sem desvanecerem, sem apostatarem da fé cristã, da nova fé que havia sido abraçada por eles
pois eles tinham que estar convivendo num ambiente onde a fé judaica, onde o judaísmo era uma ameaça constante à nova fé. Daí a necessidade de Paulo escrever, ou Paulo não, melhor dizendo, o escritor, que somos tentados a falar que é Paulo, mas não podemos afirmar isso, repito, não podemos afirmar que tenha sido Paulo. Daí a necessidade do escritor, ele trazer essas informações. Então o autor da carta, ele vai estar exatamente preocupado com isso. Então muitos pareciam estar desanimados com a oposição que a nova fé vinha sofrendo, e em razão disso estavam voltando a antigas práticas judaicas. A carta, portanto, exorta esses crentes a suportarem as pressões e perseguições, lembrando-os que não havia ainda derramado sangue pela fé. Então aqui o escritor exorta eles que deveriam manter firmes, que eles ainda não haviam sofrido a ponto de derramar sangue pela fé, mas que eles deveriam estar alertas, atentos, que se possível fosse que eles passassem por isso, que eles estivessem preparados para não renunciarem à fé em Cristo Jesus. Essas palavras continuam ecoando nesses dias, quando muitos crentes demonstram apatia, falta de fervor espiritual diante de um mundo hostil. Então nós sabemos que vivemos num mundo onde, dadas as proporções, guardadas as exceções, vivemos num mundo de crentes apáticos, de crentes anêmicos espiritualmente falando, de crentes que por pouco abandonam a fé, crentes que foram trabalhados mais pela religião do que por Deus. Então são crentes apáticos que não mostram nenhum vigor espiritual, nenhuma força, nenhuma firmeza. É uma geração de crentes, com as devidas exceções, cuja maioria não conhecem a Deus. A maioria tem um relativo vigor religioso, um relativo compromisso com a religião, mas um baixo compromisso com Deus, uma baixa resposta para com Deus, para com a santidade, para com a palavra de Deus, para uma vida de compromisso com Deus. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. E a epístola aos Hebreus, ela serve para nós nesse momento em que nós estamos vivendo, onde vivemos dentro desse contexto de um povo realmente carente de uma revelação, de Deus, um povo apático, sem fervor no mundo ou na vida, no dia a dia da caminhada espiritual. Louvado seja o nome de Jesus. O segundo tópico da lição nos apresenta Cristo, a palavra superior à dos profetas. Cristo, a palavra superior à dos profetas. Esse é o título desse tópico. Primeiro subtópico, a revelação profética e a antiga aliança. Ao falar da supremacia de Jesus, o autor de Hebreus, primeiramente, o faz em relação aos profetas, quando ele faz esse paralelo entre o ministério de Cristo e dos profetas, quando ele diz que Deus falou no passado pelos profetas e no presente Deus fala pelo Filho. A revelação profética no antigo Israel fez com que o povo se distinguisse dos demais. O que distinguia a nação de Israel das demais nações era exatamente porque eles tinham a revelação da parte de Deus. E isso através dos profetas principalmente. Então distinguia o povo dos demais povos. O autor mostra um Deus que se revela, que se comunica com os seus. Ele fala de uma forma direta a seu povo. Não é um Deus mudo, um Deus que tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, que não sai som nenhum da sua garganta. Não é esse o tipo de Deus. O Deus de Israel, o Deus qual nós servimos. Os advérbios gregos, polimeros ou polimeros, muitas vezes, e politropos, muitas maneiras, que Deus falou muitas vezes de muitas maneiras pelos profetas, e agora fala pelo Filho, que modifica o verbo falar, mostra a intensidade dessa comunicação, ou seja, como Deus se comunica de uma forma intensa,
com essa ação de falar, esse verbo, é modificado por esses advérbios, muitas vezes, que é o polimeros e politropos, que é muitas maneiras, como mostra a dinâmica do falar de Deus para com o seu povo. Deus em nenhum momento da história deixou o seu povo sem orientação. Ele fala e fala sempre o que é necessário. Então Deus sempre comunica e comunicou com o seu povo, nos mostrando aqui esse primeiro tópico, a revelação profética e a antiga aliança. Segundo subtópico, a revelação profética e a nova aliança. Então mostramos Deus falando através dos profetas no passado, distinguindo o povo de Israel em relação aos outros povos, e agora esse segundo subtópico fala sobre a revelação profética e a nova aliança. Aos cristãos da nova aliança, Deus falou por intermédio do seu Filho, de Jesus Cristo. O uso das expressões havendo falado, ou depois de ter falado, por parte do autor, ou seja, essa expressão usada por parte do autor, mostra que essa ação de Deus foi um ato consumado, ou seja, que Deus falou um ato consumado no passado. Isso tem levado, porém, pelo fato de Deus ter falado pelos profetas, muitos têm levado a fazer a interpretação de que Deus não fala mais no presente, por exemplo. Mas não é bem isso que o texto quer dizer. A ideia de ter falado no passado fala de algo, de uma nova aliança, de uma antiga aliança concluída, na qual Deus falou, e fala agora de um Deus que está se relacionando numa nova aliança. Então isso tem levado alguns intérpretes a dizer que a partir daquele momento Deus não falaria mais diretamente com ninguém. Mas isso é ir além daquilo que o autor tensionava dizer. O uso dessa expressão é mais bem entendida como significando que Deus falou de forma completa nos dias do autor, todavia, sem a conotação temporal de que não falaria mais no futuro. Ou seja, o autor está dizendo o quê? Que até então, Deus havia falado por meio dos profetas. Mas então, agora ele irá falar por meio do Filho. Então o espírito profético, que é o espírito de Cristo, continua dando à igreja hoje a percepção do plano e da vontade de Deus para o seu povo. E isso sempre em consonância com as Escrituras. Ou seja, o próprio Jesus, ao estar prestes a ser assunto aos céus, ele prometeu o Espírito Santo e disse que o Espírito Santo falaria com a igreja, estaria com a igreja, seria o novo Consolador e ensinaria, inclusive, a igreja a andar no mundo espiritual. Lembraria a igreja daquilo que havia recebido da parte de Deus. Portanto, o que nós temos aqui é que, por exemplo, o dom da profecia, os dons espirituais, a voz de Deus, ela continua ecoando no meio da igreja, no coração do homem, que Deus falou na antiga aliança, por meio dos profetas, Deus fala por meio de Jesus Cristo, no presente, através do Espírito Santo, através da sua palavra e através dos seus servos, daqueles que se propõem ou que se colocam à disposição para serem usados por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. O terceiro subtópico, Cristo, a revelação final. O objetivo do autor aqui, evidentemente, é mostrar que Cristo é o clímax da revelação profética, é o ápice, é o auge da revelação profética. Ele é a revelação final. O ministério profético da antiga aliança era de importância ímpar. De suma importância, o ministério profético da antiga aliança. O Senhor disse que falaria por intermédio de seus profetas, como nos diz aqui um texto de Amós 3,7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, mostrando aqui a importância do ministério profético no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, que era algo fundamental. Fundamental, era algo ímpar, o ministério profético no Antigo Testamento. Então, com base nisso, o comentarista aqui traz uma informação bem interessante, falando da importância do ministério profético, quando ele diz assim: o silêncio profético, aquele período conhecido como período interbíblico, o silêncio de Deus, quando Deus, durante alguns séculos,
não usa um profeta, pelo menos não há registro, não há nem nada formal que mostre que Deus falou com o seu povo durante alguns séculos. Então aqui o comentarista nos traz uma informação quando diz o seguinte, ó, o silêncio profético, portanto, era a pior forma de castigo que poderia vir ao antigo Israel. Ou seja, não havia nada pior para a nação de Israel do que não ouvir a voz de Deus. Mesmo que eles eram um povo rebelde, que desobedecia a Deus, mas o fato de ter um profeta falando da parte de Deus para a nação de Israel, ainda que para que ela voltasse ao conserto, para que ela mudasse, deixasse os seus erros, essa era uma prova de que Deus se importava com o seu povo. Então, o período interbíblico, o silêncio de Deus, como é chamado por alguns teólogos, quando Deus não usa o profeta, não usa uma profecia para o seu povo, simbolizava o pior castigo que o povo podia receber contra os seus pecados. Que simbolizava exatamente uma rejeição da parte de Deus, um silêncio da parte de Deus. Não ouvir a voz de Deus era o pior castigo que o povo poderia experimentar. E trazendo para a atualidade, não ouvir a voz de Deus é a pior coisa que o ser humano pode experimentar. E sendo mais específico, já que Israel era o povo de Deus e a igreja é o novo Israel espiritual, vamos colocando assim como alguns colocam, é o povo, o novo povo de Deus, é o corpo de Cristo. Se para Israel não havia nada pior do que ficar sem ouvir a voz de Deus, para a igreja não pode ser diferente. Não existe nada mais lamentável, não existe nada mais triste, não existe nada mais desalentador do que uma igreja na qual Deus não fala mais. Do que um crente não ouvir mais a voz de Deus. Isso é tão preocupante. E isso ao mesmo tempo deve nos inquietar. Porque uma igreja na qual Deus não fala mais, estou dizendo igreja enquanto grupo organizado, porque a igreja de Cristo, ela é o próprio corpo de Cristo. Mas uma denominação, uma igreja, um grupo religioso, uma igreja na qual Deus não fala mais, seja através de uma profecia, de uma palavra do conhecimento, da sabedoria, ou principalmente através da profecia maior, que é a palavra de Deus. Então, um povo que se diz cristão, no meio do qual não se ouve mais a voz de Deus, é um povo que não conta com a direção de Deus. Não ouvir a voz de Deus é sinônimo de rejeição. E nós podemos perceber com preocupação que nós sabemos que, infelizmente, em muitas igrejas, em muitos movimentos religiosos, pouco se ouve a voz de Deus. O homem tem tomado conta, a religiosidade tem tomado conta, as doutrinas de homens e de demônios têm tomado conta. E pouco se ouve a voz de Deus. E às vezes, quando surge alguém para falar da parte de Deus, esse alguém é tratado como os profetas no passado. Esse alguém corre o risco de ser jogado num calabouço, ou de perderem a sua cabeça como perdeu João Batista. Então nós temos que nos voltar para a palavra. E o comentarista ele é muito feliz, quando ele nos apresenta essa realidade de que não há nada pior, não há castigo pior para um povo do que o silêncio de Deus.
do que Deus não falar no meio do seu povo. Porém, Deus, ele tem interesse em falar com a sua igreja. Ele está falando com você. Mas você que é líder, você que lidera, tenha muito cuidado. Quem está falando na tua igreja? A quem você escuta? Que eu penso que numa igreja onde a liderança não consegue ouvir a voz de Deus, essa igreja dificilmente entenderá também a voz de Deus. Não porque ela tenha que andar com as pernas do seu líder, mas porque o líder, ele pode aproximar ou afastar o povo de Deus por meio da sua liderança. Havendo sábia direção, o povo prospera. Havendo um homem de Deus que não perdeu a sintonia com Deus, que sabe ouvir a voz de Deus, esse homem conduzirá um povo que tenha o ouvido, que coloque o ouvido à disposição de Deus, que tenha o ouvido espiritual cada vez mais afinado para ouvir a voz de Deus. Mas o que a gente percebe é que quando o povo de Israel se afastava de Deus, era exatamente por meio da sua liderança. Então você que é líder, meu caro amigo pastor, dirigente de congregação, tenha muito cuidado. Você é o responsável. Em primeiro lugar, você é responsável em ouvir a voz de Deus. E você é responsável em manter o seu rebanho sadio, para que possa estar ouvindo sempre a palavra de Deus. Há lugar para a profecia na tua igreja, ou na igreja que não é tua, que você lidera. Há lugar para a palavra de Deus, ou os costumes, ou os teus caprichos, fala maior do que a palavra de Deus. Será que pelo fato de que as suas atitudes elas são reprovadas pela palavra de Deus, você impede de que Deus fale na sua igreja, na igreja a qual está sob a sua liderança? Você impede que haja profecia? Você impede que a palavra seja falada na sua inteireza, na sua pureza? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que nós aprendamos isso. Para a nação de Israel, o pior castigo foi o silêncio de Deus. E para uma igreja, a pior derrota, o pior castigo, a pior rejeição é não ouvir mais a voz de Deus. Mas que Deus tenha misericórdia, que você esteja nesse momento ouvindo a voz de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Então nós temos aí, bem interessante, o que nos foi apresentado aí nesse terceiro subtópico, falando sobre o silêncio profético. Então vou ler. O silêncio profético, portanto, era a pior forma de castigo que poderia vir ao antigo Israel. Os profetas eram importantes, mas a relevância deles estava muito longe daquela possuída por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esse tópico fala sobre Cristo, a revelação final. Os profetas eram importantes, sim. A revelação de Cristo, o Filho de Deus, é sumamente importante, importantíssima. Nem se pode comparar em relação à mensagem dos profetas. Então Jesus, a relevância de Jesus é de suma importância. Os profetas eram apenas servos, mas o Filho era o herdeiro de Deus e o agente da criação. Ele é, Jesus, o Redentor do mundo. Nenhum profeta morreu de forma vicária pelo povo
de Deus. Então, ouvir a voz de Deus na igreja, ouvir Jesus falar ao nosso coração, ao nosso espírito, por meio da sua palavra, do seu Espírito Santo, é algo vital para a caminhada sadia, vitoriosa da igreja de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. O tópico número 3, o último tópico da nossa lição, tem como título Cristo superior aos anjos. Então nós vemos que Cristo, ele é superior, a voz de Cristo é superior à voz dos profetas. E Cristo, ele é também não só superior aos profetas, ele é superior aos próprios anjos, como nos apresenta o tópico aqui. Cristo superior aos anjos. Primeiro subtópico. Tópico 1. Cristo superior em natureza e essência. Devemos ter sempre em mente que o autor de Hebreus tenciona mostrar a superioridade de Cristo em relação às demais ordens da criação. O seu foco aqui são os anjos. A cultura judaica via os anjos como seres de uma ordem superior e mediadora da revelação divina. Então a cultura judaica via os anjos como seres superiores que mediavam entre Deus e os homens. Mesmo cercado de força e poder, os anjos eram inferiores ao Filho, eram e são inferiores ao Filho. Jesus é o reflexo da glória de Deus e possuidor da mesma essência divina, ou seja, Jesus tem a mesma natureza de Deus. Ele surgiu, ele foi gerado pelo próprio Deus, portanto, ele é Deus. Ele é superior aos anjos que foram criados, como falei a princípio. Jesus é o reflexo da glória de Deus, é possuidor da mesma essência divina. O autor usa dois vocábulos gregos que deixam isso bem definido, que é o vocábulo apaugismar, então apaugismar, e o vocábulo charáter, que significa respectivamente radiância e reflexo, traduzidos aqui como resplendor e caráter, com o sentido de expressão exata do seu ser. Embora sendo pessoas diferentes, tanto o Filho como o Pai possuem a mesma essência, ou seja, o mesmo resplendor, o mesmo caráter. Cristo é o Deus revelado. Então Deus e Jesus são um só. O próprio Jesus diz que quem o via, via o Pai, porque ele e o Pai eram uns. Então, como Jesus, ele não foi criado, mas ele foi gerado por Deus, portanto ele tem a mesma natureza, o mesmo caráter, a mesma identidade, o mesmo resplendor de Deus. Eles são iguais em glória e majestade e poder. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Subtópico 2. Cristo superior em majestade e deidade. O autor passa então a mostrar a supremacia de Cristo em relação aos anjos por meio de vários fatos documentados nas Escrituras. Os anjos são criaturas, foram criados. O Filho, ele é o Criador, ele é o Pai da eternidade. Então os anjos são criaturas, o Filho é Criador. Ele esteve na criação dos próprios anjos, como do mundo, enquanto Deus. O Filho é gerado, ele foi gerado de Deus e não foi criado. Aqui traz a observação de C.S. Lewis. Observa que Deus gera Deus. Deus gerou Deus. Se foi gerado por Deus, Deus só pode gerar Deus. Então, aí quase aqui a observação que eu coloquei no princípio. Assim como o que o homem gera é homem, o que Deus cria não é Deus. Da mesma forma, o que o homem faz não é homem. O que Deus cria não é Deus. O que Deus gera é Deus. O que o homem cria não é homem. O que o homem gera é homem. Portanto, daí a razão de os homens não serem filhos de Deus no sentido que Cristo é. Então os homens não é filho de Deus no mesmo sentido que Cristo. O homem é filho enquanto criação. Precisa ser gerado do Espírito para serem filhos espirituais. Daí a razão de os homens não serem filhos de Deus no mesmo sentido que Cristo. Não estou dizendo que ele não seja. Não é no mesmo sentido que Cristo. Eles podem assemelhar-se a Deus em certos aspectos,
que é a imagem e a semelhança de Deus no homem, mas não pertencem à mesma espécie, espécie entre aspas, né? Porque Deus não é uma espécie, que é só uma linguagem humana. Então, em termos humanos, para nós entendermos, o homem não pertence à mesma espécie de Deus, mas Deus não é uma espécie, é só uma linguagem humana. O mesmo não se pode dizer, o mesmo se pode dizer em relação aos anjos. Então, da mesma forma que o homem foi criado e não é Deus, os anjos também eles foram criados e eles não são deuses. Pertencem a uma espécie, ou uma classe, podemos dizer assim. O mesmo se pode dizer em relação aos anjos. Eles não possuem a mesma essência divina que o Filho. É por essa razão que o autor destaca que o Filho é chamado de Deus. Então, por que o Filho, Jesus, é chamado de Deus? Porque ele foi gerado, ele saiu de Deus. O Filho é chamado de Deus e que por isso merece adoração. A ele toda a honra e toda a glória. Portanto, Jesus, ele é Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aqui nós temos algumas informações, aqui o subsídio bibliológico, falando sobre os anjos, que é algo interessante, nos mostra que o anjo, a palavra anjo, do hebraico malak, do grego angelos, significa mensageiros. Então os anjos, eles são mensageiros, os servidores celestiais de Deus, são criados por Deus antes de existir a terra. Então eles foram criados antes da terra ser criada, mas foram criados. E há um número exato de anjos. Então há um número determinado de anjos, não é infinito, não é indeterminado. E a Bíblia fala sobre a criação dos anjos, e eu creio uma criação já no passado, já determinada. Então a Bíblia fala também, aqui a Bíblia fala sobre anjos bons e anjos maus, embora ressalte que todos os anjos foram originalmente criados bons e santos. Lá em Gênesis 1:31. Tendo livre-arbítrio, numerosos, os anjos foram criados com liberdade, foram numerosos, mas determinados, e houve anjos que participaram, como a Bíblia nos relata, da rebelião, né, de Lúcifer, que se tornou Satanás. A Bíblia nos fala sobre anjos que participaram e abandonaram o seu estado original de graça como servo de Deus, e assim, portanto, perdeu a posição celestial, se tornaram anjos maus. A Bíblia fala numa vasta ordem de anjos bons. Apresenta uma hierarquia, né? Embora os nomes de apenas 2 aparecem, no caso anjos, são registrados na Bíblia. Nós temos na escritura Miguel, que é o anjo, o guerreiro, que luta pela nação de Israel. E temos Gabriel, que é o mensageiro, são os 2 anjos registrados na Bíblia, nomes registrados na Bíblia. Mas nós vemos aqui que, segundo parece, os anjos estão divididos em diferentes ordem, categorias, numa hierarquia. Miguel, portanto, à luz da Bíblia, Miguel, ele é chamado de um arcanjo, que literalmente arcanjo quer dizer o anjo principal, como se fosse o maioral dos anjos. Então Miguel é chamado então de arcanjo, e arcanjo literalmente quer dizer anjo principal. A Bíblia nos apresenta que há serafins, lá em Isaías 6:2, fala de serafins que voavam. Então a Bíblia nos apresenta serafins. A Bíblia fala sobre querubins, o livro de Ezequiel nos mostra lá os querubins. Em Ezequiel, a Bíblia também fala sobre anjos com autoridade, anjos com domínio, é apresentado na Bíblia, sobre miríade de espíritos, administradores angelicais. Então são classes de anjos que a Bíblia nos apresenta. Então todos eles, no geral, estão a serviço de Deus, e anjos estão a serviço do povo de Deus, daqueles que hão de herdar a vida eterna. Concluindo, o autor de Hebreus não quis se identificar, mas isso em nada compromete a autoridade desse documento, como nós já falamos. Desde os primórdios, a igreja valeu-se dos ensinos dessa carta para fortalecer a fé dos crentes. Clemente de Alexandria fez amplo uso das exortações encontradas nessa carta, e assim ao fazer, reconhecia o profundo valor espiritual de Hebreus. Nesses últimos dias, onde os joelhos de muitos cristãos parecem vacilantes, faz-se necessário atentarmos diligentemente para o conselho encontrado em Hebreus. Qual é o conselho? Se ouvirdes hoje a sua voz, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. Então esse é um conselho, está lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7.
E esse conselho serve para nós, igreja, em um mundo, como aqui o comentarista ele coloca, de pessoas, de cristãos vacilantes, de cristãos fracos, de cristãos, infelizmente, dada a proporção, vulneráveis, de muitos religiosos descartáveis, de muitos que não conhecem a Deus, esse é o termo mais adequado, e muitos que estão vacilando na fé. Então, num mundo como esse, as exortações para nós, igreja do século XXI, da carta aos Hebreus, elas são fundamentais, importantíssimas para nós. E coroamos as exortações, fechando aqui as exortações, nós temos essa: se ouvirdes hoje, e você está ouvindo a voz de Deus, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Uma das coisas que levou o povo de Israel a passar um longo período sem ouvir a voz de Deus foi a dureza do coração. Eles foram endurecendo o coração espiritual, foram tapando os ouvidos para a voz de Deus, até o ponto de não ouvirem mais a voz de Deus. Não que Deus não quisesse falar, mas porque eles haviam se afastado totalmente de Deus. Então tenhamos cuidado, porque uma igreja que se endurece a voz de Deus, que endurece a sua cerviz, a voz, a direção do Espírito Santo, ela se torna uma igreja entregue à sua própria sorte. E uma igreja, lembre, igreja, eu vou dizer enquanto instituição, enquanto grupo, não a igreja de Cristo. Mas essa igreja visível, ela os que fazem parte da igreja invisível de Cristo, eles podem estar congregando ou congregam, não necessariamente são, mas congregam. Há participantes da igreja invisível que participam da igreja visível. E há um perigo muito grande quando a igreja endurece o coração para a voz de Deus, porque ela pode estar fugindo da vontade de Deus. Ela pode estar distanciando-se de Deus por não ouvirem mais a voz de Deus. Portanto, fica essa recomendação para mim, para você, para nós, igreja do Senhor, que nós possamos guardar essa recomendação em nossos corações. Se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações. Que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, que este novo ano seja um ano onde os nossos ouvidos espirituais estejam atentos para ouvir a voz de Deus, sabendo que Deus fala de várias maneiras. Deus, através de Cristo Jesus, através do Espírito Santo, Ele pode estar usando uma criança, pode estar usando uma amiga ao seu lado, pode usar até mesmo um ímpio para falar com você. O mais importante é que você esteja atento à voz de Deus. Um beijo no teu coração, um grande abraço, que Deus abençoe você e a sua família, e que a paz de Cristo esteja inundando o teu ser, a tua alma, o teu espírito, até a volta de Cristo, em nome de Jesus. Um abraço.